Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de cada um. Hoje vamos falar sobre a história de Amon. Eu quero apresentar a história dele de uma forma diferente, porque Amon, a história dele é pequenininha e vai dar para eu poder explicar algumas coisas que para alguns pode ser básico, mas para outros vai ampliar em muito a forma de compreender os textos bíblicos, tá? Então vamos lá. Da mesma forma que você vai ler os evangelhos, você vai ler também a história dos reis de Judá. Por que eu falo isso? A história dos reis de Israel e de Judá se encontram nos livros de 1º e 2º Samuel, onde vai falar sobre Saul, Davi e logo em seguida vai falar sobre Salomão a partir de 1º Reis. Tá? Até o capítulo 11 ali fala sobre Salomão. Depois disso, as duas casas de Israel se dividem, né, na casa de Israel, que são as tribos do norte, que se torna um reino de Israel, e embaixo você tem o reino de Judá, que também é chamado nos profetas de casa de Judá. Estas são as duas casas de Israel. Mas o que acontece? 1º Reis e 2º Reis fala de todos esses reis de Israel e de Judá. Quando você chega no segundo livro das Crônicas, o cronista ele faz questão de repetir as histórias dos reis de Judá. Ele está focado nos reis de Judá. Por que isso? Porque de Judá é que vai sair, né, futuramente saiu o Messias, que é Cristo. Então, ele está focando especificamente nos reis de Judá. Quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, como eu falei no início, eles são chamados de evangelhos sinópticos, ou seja, são evangelhos que são olhados da mesma ótica. Quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, você tem a sensação de que está lendo de novo o mesmo livro, mas não é tão simples assim, né? Na verdade, você está lendo as mesmas histórias contadas por Mateus, por Marcos e por Lucas. O livro, o Evangelho de João, ele já não faz parte dos evangelhos sinópticos, tanto é que se você ler João, você vai ver que ele não está configurado, relacionado, o objetivo, o propósito de João é mais focar na divindade de Cristo, e ele já começa focando isso, falando do verbo, né? Que o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, e aí ele foca lá dizendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o foco de João é diferente dos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. O que eu quero que você entenda sobre isso? Às vezes você lê uma parábola ou qualquer história em Mateus, é bom você ler também em Marcos e em Lucas. Por quê? Porque sempre vai ter ali observações interessantes de acréscimos de informações, tá? Que vão deixar você mais por dentro daquele assunto. A mesma coisa acontece aqui também com os reis de Judá. Quando você lê a história dele, por exemplo, de Amon, nós vamos fazer agora. Você lê a história dele em 2º Reis, tá? E aí depois você vai ler a mesma história no segundo livro das Crônicas. É rapidinho, por a história dele ser muito pequenininha, eu achei legal apresentar essa forma, que é um pouco diferente, mas vai ser bem útil para você aí agora, tá? Então vamos lá para a história de Amon. Amon tem um significado relacionado ali a um trabalhador, um fazedor de obras, né? Vamos falar assim, um construtor, como vai aparecer no Strong, relacionado ao nome dele em grego. Mas Amon, quem foi Amon? Vou pegar um texto aqui que está em 2º Reis. Eu vou fazer sempre esse jogo aqui vai ser rápido. A história dele é pequenininha, então a gente vai ler a história dele em Reis e em Crônicas e você vai observar o que eu quero dizer desses detalhes, que é bom você ler em ambos os textos, tá? Então, 2º Reis 21:18 termina falando da história de Manassés, o pai dele, diz assim: Manassés morreu e foi sepultado onde? No jardim da sua própria casa. Foque nisso. No jardim de Uzá, é o nome do jardim. E Amon, que é isso que nós vamos falar agora, seu filho, reinou em seu lugar. Isso está em 2º Reis 21:18. Mas esse mesmo versículo, em 2º Crônicas, segundo livro das Crônicas, 33:20 diz: Manassés morreu, foi sepultado na sua própria casa. Não está errado. Tá? Por quê? Ele foi sepultado onde? Olha lá, ó. Foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá. Se você ler apenas em 2º Crônicas, você fala, ele foi sepultado na casa dele. Alguém poderia sugerir, aonde? Na cozinha?
né? Será que ele foi sepultado debaixo da casa dele? Como é que foi? Então, para saber onde certo foi sepultado, você volta aqui, segundo Reis, e vai saber. Ele foi sepultado na casa dele, aonde? No jardim que tinha lá, chamado Jardim de Uzá, tá? Manassés foi enterrado ali e o Amon também, eu vou te lembrar disso, tá? Veja bem, e aí Amon, seu filho, reinou em seu lugar. A informação é a mesma, elas não entram em conflito em momento algum, elas só se complementam, tá? Então vai ter coisas que em 2 Reis aqui está mais completo e em 2 Crônicas está mais completo em outras situações. Continuando, ele então vai assumir o reino, né? Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos onde? Em Jerusalém, que é o local onde ficava o palácio do rei, ok? Se você for para 2 Reis, vai falar, Amon tinha 22 anos de idade, quando começou a reinar, reinou em Jerusalém. Olha o acréscimo de informação interessante. Aqui é uma exceção. Geralmente o cronista está mais completo do que o livro do relato do livro dos reis. Mas aqui, nesse caso, o livro dos reis está mais completo, tá? Então Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém, até aqui tudo igual. A mãe dele, olha, a mãe dele se chamava Mesulemete, era filho de Harus, da região de Jotibá, tá? Então essa informação acerca da mãe dele aqui não está no cronista, mas aparece aqui segundo o livro dos reis, tá? Vamos continuar. Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés, seu pai, havia feito no passado, você lembra disso, né? Outra informação ainda em 2 Reis, continuando o próximo verso, andou em todos os caminhos em que o pai dele tinha andado, serviu os ídolos a que o pai dele havia servido e os adorou. Quando você vai para Crônicas, o versículo ele é maior e ele já dá todas essas informações, dizendo, fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés, seu pai, havia feito, ofereceu sacrifícios a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e as serviu. Então, aqui já está falando de sacrifícios, é um detalhezinho a mais, mas já acrescenta muita coisa, né? Então, conclui ali, 2 Reis, assim ele abandonou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou nos caminhos do Senhor. Olha aí, ó. É outra informação interessante, tá? Lá no cronista diz o seguinte, mas não se humilhou, é um detalhe que não aparece aos reis, tá? No livro dos reis. Mas não se humilhou diante do Senhor como Manassés, seu pai, tinha se humilhado. Então, ele copiou os pecados do seu pai, adorou as mesmas divindades que seu pai tinha adorado, porém, ele não se humilhou diante do Senhor como Manassés, o seu pai, tinha se humilhado. Pelo contrário, Amon se tornou mais e mais culpável. Resumindo, o Amon ele foi o pior rei, né, de Judá, ou se não foi o pior, foi certamente um dos piores reis de Judá, porque o Manassés já tinha sido ruim, mas o Manassés se humilhou diante de Deus e reconheceu que só o Senhor é Deus. O Amon não, ele copiou toda a ruindade do pai dele, mas ele não se humilhou e se tornou mais e mais culpável. É uma informação que aparece em Crônicas, mas ela não aparece no livro dos reis, tá? Lembra que eu falei que é bom você ler Mateus, Marcos e Lucas para você ter acréscimo de informações? Depois você junta tudo isso, como nós estamos fazendo aqui agora, tá? Então vamos lá. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Essa mesma informação aparece em Crônicas, que diz que os servos conspiraram contra ele, seus servos, e o mataram em sua própria casa, que foi naquela casa onde ele foi depois enterrado, né? Aqui, daqui para frente não aparece mais nada no livro de 2 Crônicas, somente o complemento aparece em Reis, tá? Porém, o povo daquela terra matou, aliás, eu acho que essa informação vai aparecer no cronista. O povo daquela terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon e proclamou Josias, vai ser um excelente rei, tá? Josias é um excelente rei. Olha para você ver que estranho, né? O pai dele foi terrível. Ele vai ser uma bênção. Josias, filho de Amon, rei em seu lugar. Isso também vai aparecer em Crônicas, que porém o povo daquela terra matou os que conspiraram contra o rei Amon e proclamou exatamente igual. E proclamou Josias, filho de Amon, rei em seu lugar. É daqui para frente que só aparece no livro dos reis, ó. Quanto aos demais atos de Amon e a tudo que fez, né, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá, não é o livro dos reis. Observe, nós já estamos lendo isso no livro de reis que nós temos aqui. É um livro antigo
que era, às vezes, você tinha vários livros. Era o livro da história dos reis de Judá, livro da história dos reis de Israel, às vezes era livro da história dos reis de Israel e de Judá, ou às vezes aparece livro da história dos reis de Judá e Israel, e vários outros livros dos videntes, dos profetas ali, Samuel, profeta Ido, de Natã, livro de vários livros que ficaram relatos, aos quais o livro dos reis e as crônicas se remetem ao falar da história desses reis, tá? Então ele está falando, os demais atos, ou seja, às vezes a gente lê a história de Amon, é bem pequenininha, ele só fez maldade, não interessa para nós, né, aquelas maldades que ele fez, a gente só sabe que ele se fez mal mais e mais. É um resumo dessa história que não tem importância alguma, porque é um homem que realmente a única coisa que ele fez de boa foi um filho chamado Josias. Então, eu acredito que essa mulher, a Mesulemete, a mãe aliás, essa é a mãe é a esposa de Amon, provavelmente, ela deve ter cuidado muito bem do Josias, tá? Ou os parentes dele, que eram da linhagem de Davi, ensinaram Josias o caminho do Senhor. Eu sei que Josias teve o temor de Deus. Isso mostra que não é porque os pais foram maus que os filhos têm que ser maus, ou porque os pais eram bons que os filhos vão ser bons. Por exemplo, o próprio Manassés foi filho de Ezequias e fez, né, aquela gambiarra toda. O Manassés se arrependeu de toda a tragédia que ele fez, mas o filho dele não. Né? E agora esse filho, Amon, que se tornou culpado mais e mais, gerou um filho chamado Josias, que foi bom. Olha que vai ser bom, nós vamos falar ainda da história dele, né? Olha que interessante. Então os demais atos, tudo que ele fez, se ele construiu mais palácios, se ele fortaleceu as cidades fortificadas, se ele criou... o que ele fez está tudo registrado no livro, ficou, né, isso registrado num livro à parte, chamado Livro da História dos Reis de Judá. Provavelmente são livros... da corte, né, da corte de Judá. Esse é um livro da corte de Judá, o outro era o livro da corte de Israel, e eles também, cada um desses reinos, relacionavam também histórias desses próprios reis com o rei de cima. Aí entra o livro da história dos reis de Judá e de Israel, ou de Israel e Judá, e vários outros livros que aparecem aí, tá? Mas vamos lá, e por fim, a Bíblia diz que Amon foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá, que é o mesmo lugar onde Manassés, lembra que eu falei? Eu vou te lembrar disso, hein? O mesmo lugar onde Manassés, o pai dele, tinha sido enterrado. Foram dois reis que não tiveram a honraria de serem sepultados no túmulo dos reis na cidade de Davi. Eles foram sepultados em casa mesmo, tanto o Manassés como também o seu pai, o seu filho, né, o Amon, que vai ser enterrado ali. E Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Tudo bem? Essa foi a história de Amon, rei de Judá. Espero que você tenha gostado, peço que você deixe o tal do joinha aí, né? E aí eu te aconselho a fazer essa mesma leitura dos livros de Mateus, Marcos e Lucas. É uma coisa que evidentemente a gente pretende fazer no futuro, né, se Deus assim permitir, mas é a forma certa de se ler esses livros, que eles são os evangelhos sinópticos, né? Eles têm mesmo ponto de vista. E eles acrescentam detalhes importantes. Às vezes tem coisas importantes, preciosas que Lucas fala, que talvez Marcos não falou, mas Marcos fala alguma coisa interessante, Mateus acrescenta, e aí vai. Essas informações, quando elas casam nesse quebra-cabeça, vamos dizer assim, você tem com mais perfeição a cena completa. E isso acrescenta muito no seu entendimento, seja para você pregar, para você ensinar ou para você entender mesmo o contexto bíblico. Não é verdade? Peço que você ore por nós. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.